Olá, amigos do Estratégia Concursos. Para finalizar o estudo sobre a Lei de Improbidade Administrativa, nós vamos tratar dois assuntos bem pontuais, bem específicos. Eles não são relacionados um com o outro, mas a gente só vai abordar porque só faltam esses dois tópicos para a gente fechar toda a Lei de Improbidade. O primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre a prescrição. Quando que eu não mais poderei aplicar uma sanção decorrente aí de um ato de improbidade administrativa? Ou seja, o que é a prescrição? A partir do momento que passou determinado prazo temporal estabelecido aí na legislação, não mais se poderá penalizar determinada pessoa por ter cometido um ato de improbidade administrativa. A gente vai ver uma exceçãozinha logo na sequência. Então vamos para a tela. Pessoal, a prescrição, o prazo prescricional previsto na Lei de Improbidade, ele vai se dividir em duas situações. A primeira situação que a gente vai tratar aqui é quando o agente que praticou o ato de improbidade administrativa, ele ocupa mandato, pode ser um mandato eletivo, por exemplo, um cargo em comissão, os nossos famosos cargos comissionados, aqueles de livre nomeação e exoneração. E aqui quando eu falo cargo em comissão é aquele que ocupa exclusivamente cargo em comissão, depois eu vou detalhar melhor isso aí, ou ainda aquele que esteja ocupando uma função de confiança. Nessas três situações, a legislação estabelece um prazo prescricional de 5 anos. Só que o detalhe sobre esse prazo de 5 anos é a partir de quando que ele começa a contar. De acordo com a Lei de Improbidade, esse prazo quinquenal para a prescrição do ilícito de improbidade administrativa, ele conta após o término do exercício. Veja só que eu não estou contando o prazo do término da ação, da data de prática da ação. É após o término do exercício do cargo em comissão, do mandato eletivo, ou ainda da função de confiança. Vem para mim. O ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a pessoa que ocupa um mandato eletivo, que ocupa um cargo em comissão ou função de confiança, normalmente está numa função mais privilegiada. Então, o que a legislação estabeleceu? O prazo prescricional do ato de improbidade administrativa nessas situações conta a partir do término do exercício desse cargo, desse mandato ou dessa função de confiança. Então, se ele praticou um ato de improbidade administrativa há 8 anos, por exemplo, mas só deixou o cargo há 4 anos, esse ilícito não terá prescrito. Poderão ser aplicadas as sanções decorrentes da improbidade administrativa. Ok? Tranquilo? Além disso, por outro lado, a gente vai ter um outro prazo quando a gente estiver tratando daquele agente que ocupa um cargo efetivo na administração pública, aquele cargo decorrente de aprovação em concurso público, né? Ou emprego público, também decorre de aprovação em concurso público, só que aí para aquelas nossas entidades de direito privado. Então, quando eu tenho o servidor que foi aprovado em cargo efetivo ou emprego público, o prazo prescricional será diferente. Como é que vai funcionar aí o prazo prescricional? A lei não estabelece um prazo específico. Ela diz o seguinte: o prazo de prescrição do ilícito administrativo será o mesmo previsto em legislação específica para aquelas faltas que sejam puníveis com a pena de demissão a bem do serviço público. Puníveis com demissão a bem do serviço público. Apesar dessa expressão não fazer muito sentido, demissão a bem do serviço público, né, porque afinal de contas, se ele está sendo demitido, obviamente que isso é a bem do serviço público. Alguns estatutos de servidores utilizam essa expressão. Vem para mim. A gente está falando ali, a legislação fala que será aplicado o prazo previsto em legislação específica para aquelas faltas administrativas puníveis com a sanção de demissão a bem do serviço público. O uso da expressão a bem do serviço público decorre porque em alguns estatutos de estados ou municípios, você diferencia a pena de demissão da demissão simples da demissão a bem do serviço público. No caso da União, que é a referência para a maior parte das questões de concurso público, a gente não tem essa diferenciação, então não nos interessa saber aí muito esse termo, essa diferenciação técnica.
Então, seria o prazo de demissão, ok? Então, vamos dar um exemplo. Na Lei 812 de 1990, a gente tem a previsão da pena de demissão. E lá a pena de demissão, os ilícitos que podem gerar a pena de demissão prescreve no prazo de 5 anos. Isso quer dizer o quê? Que para os ocupantes de cargo efetivo, no caso aqui a gente está tratando do servidor estatutário somente, não do empregado público. Lá no caso da União, este prazo é de 5 anos para o servidor público efetivo, porque é o prazo previsto no Estatuto do Servidor para a pena de demissão. Em outros estados a gente pode ter um prazo diferente, mas em quase sempre é 5 anos e aqui a gente vai ter os 5 anos, na verdade, contado da prática do ato, porque nessa situação eu não estou falando de alguém que ocupa cargo em comissão ou que ocupa a função de confiança ou que está ocupando algum mandato eletivo, ok? Então, diferenciando, 5 anos para quem ocupar mandato, cargo em comissão ou função, e será o prazo previsto em legislação específica para a pena de demissão a bem do serviço público. Essa situação vai ser um prazo para cada ente da federação, porque isso normalmente vai estar no Estatuto do Servidor ou em alguma lei específica. Então, foi para a tela. Então, para a gente entender, no caso de ocupante de cargo efetivo ou do emprego, ou ocupante de algum emprego público, este prazo será específico, prazo para cada ente da federação, porque cada um terá uma legislação própria estabelecendo o prazo de prescrição para os ilícitos que ensejam a pena de demissão. Ok? Então, isso vai variar de cada um e a gente viu que na União esse prazo é de 5 anos. Só que tem alguns detalhes. Tem alguns detalhes que a gente tem que entender. Vem para mim. Aqui eu estou tratando da ação de improbidade administrativa. Então, quando eu tratar das sanções decorrentes da lei de probidade, que segue aquele rito da lei de probidade, eu vou ter esse prazo prescricional. Porém, pessoal, se a gente for analisar bem, na lei de probidade tem uma espécie de sanção que é o ressarcimento integral do dano. E se a gente for lá na Constituição Federal, a gente vai ver que aquele dano, aquela dívida, aquele débito perante, na verdade não vou usar o termo dívida, vou usar o débito perante a administração pública, ele é imprescritível. Ou seja, o ressarcimento do dano, ele não prescreve. Só que isso eu estou falando numa ação de ressarcimento perante a administração pública e não numa ação de improbidade administrativa. Embora eu possa obter o ressarcimento do dano tanto por meio de uma ação de probidade como por meio de um outro tipo de ação, no caso da ação de probidade eu tenho prazo de 5 anos, só que esse ressarcimento pode ser obtido tranquilamente por outros meios, porque este dano erário é imprescritível. Tranquilo, pessoal, para a gente entender bem esse assunto. O dano erário é imprescritível, só que esse ressarcimento provavelmente não será obtido por meio de uma ação de improbidade, caso já esteja prescrito o ilícito. Foi para a tela. Pessoal, superado o estudo sobre a prescrição, nós vamos começar a estudar agora um assunto que não tem relação com a prescrição. É um novo assunto. Eu vou passar até aqui uma linha para que você entenda que agora a gente está estudando um outro assunto ainda decorrente da lei de improbidade administrativa. A legislação de improbidade, ela é muito preocupada com a probidade, com a boa conduta de um agente público. E normalmente a má conduta, ela decorre aí de alguma necessidade de obter uma vantagem pessoal indevida, de ganhar bens de forma indevida. Por isso a lei trouxe aí uma norma federal estabelecendo a obrigatoriedade do agente público fazer uma apresentação no documento chamado de declaração de bens. Essa declaração de bens, de acordo com a lei de improbidade administrativa, vai representar um requisito para que qualquer agente tome a posse ou venha ao exercício de um cargo público. Então, é requisito essencial, na verdade, para o exercício da própria função pública, que seja apresentada a declaração de bens. Essa declaração de bens, ela não vai ser simplesmente apresentada para posse ou para exercício. Ela também deverá sofrer aí uma atualização periódica.
essa atualização de forma, vamos chamar assim, ordinária, ela vai ocorrer ao menos anualmente. Então, pelo menos uma vez por ano, o agente vai ter que atualizar a sua declaração de bens. Ele também vai ter que atualizar ela na data em que deixar o cargo. Então, vamos supor que a pessoa ocupe um mandato eletivo e ele termine na data X. Nessa data X, ao deixar o cargo, esse agente vai ter que apresentar uma nova declaração. Então, na data em que deixar o mandato, de acordo com a lei de probidade, que deixar o seu cargo ou o seu emprego público, ou até mesmo quando deixar de ocupar uma função pública, a pessoa terá que apresentar aí uma declaração de bens atualizada para que a gente possa verificar a evolução patrimonial dessa pessoa. Além disso, se a pessoa não atender a determinadas situações previstas na lei, ela poderá sofrer a pena de demissão. Quando que ela pode sofrer essa pena de demissão? Primeiro, se apresentar, ou melhor, se recusar a apresentar quando deveria fazer, ou seja, não apresentou a declaração no prazo legal, ou ainda se apresentar uma declaração de bens considerada falsa. Então, em qualquer uma dessas situações, poderá sofrer aí a pena de demissão. Por fim, para fechar sobre a declaração de bens, a legislação permite que o servidor faça substituição dessa declaração pelaquela declaração, vou colocar um termo para facilitar assim, pelaquela nossa declaração de imposto de renda da Receita Federal. Então, nessa situação, ela pode substituir o documento. Ao invés de fazer o formulário específico, substitui. Vem para mim. Então, a declaração de bens, para você entender o que é, ela é uma forma de você acompanhar a evolução patrimonial do agente. Veja só, se ele recebe 10 mil reais por mês, ele não tem como acumular 1 milhão ou 2 milhões de reais num ano, porque seria incompatível com a renda dele. Claro que nada impede que o servidor tenha uma outra forma de obter renda também, que ele trabalhe, faça um outro tipo de trabalho dentro das situações em que isso é permitido, ou que por meio do seu cônjuge, ou outras formas, ele venha obter aí uma renda maior, e se ele comprovar isso, não há nenhum problema. O problema aqui é quando ele não consegue comprovar a evolução patrimonial dele de acordo com a renda que ele conseguiu comprovar que recebe. Então, a declaração de bens ela é requisito para a posse, o exercício. Ela deve ser atualizada pelo menos anualmente ou quando deixar o mandato, cargo, emprego ou função. Ela deve ser completa, trazer aí os bens em que essa pessoa tem. Em determinadas situações pode até incluir também os bens de filhos ou até mesmo de cônjuge e por aí vai. O servidor poderá sofrer a demissão se ele se recusar a apresentar no prazo legal ou ainda se apresentar uma declaração falsa, e a declaração de bens pode ser substituída pelaquela declaração apresentada anualmente para a Receita Federal, a nossa declaração de imposto de renda. Então, ao invés de apresentar aquele formulário que provavelmente a administração vai, esse aqui é o nosso formulário padrão de declaração de bens. Você pode apresentar esse aqui ou a cópia lá da sua declaração de imposto de renda. Qualquer um dos dois documentos é válido de acordo com a lei de improbidade administrativa. Ok, pessoal? Vamos para a tela para a gente finalizar o assunto. Então, a leitura aí dos dispositivos que tratam sobre a nossa declaração de bens. O que vai dizer a lei de probidade? Artigo 13. Após o exercício do agente público, ficam condicionadas à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. O agente público aqui, a gente deve adotar aquele conceito amplo previsto lá no artigo 2º da lei de probidade, que a gente já estudou no começo da lei de probidade. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluído apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Então, como regra, a gente tem praticamente tudo aí na declaração de bens da pessoa, exceto aqueles de uso doméstico.
A declaração de bens será anualmente atualizada na data em que o agente deixar, na data em que ele deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. 14. O declarante, a seu critério, poderá entregar, cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir essa exigência. Então, pessoal, vem para mim, com isso a gente fecha a leitura sobre a declaração de bens. Muito tranquilo esse nosso último vídeo, fecha aí o estudo da lei de improbidade administrativa. Não deixe de resolver questões, se for possível não deixe de ler o PDF, que eles são instrumentos necessários para a sua aprovação. Muito obrigado e até breve.